Feche os seus olhos. Pai, somos gratos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor continuará a fazer. E declaramos que esta noite, a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas é como uma semente plantada em terra fértil, e ela vai prosperar 100 por 1. Que as chaves que serão liberadas nessa noite sejam usadas, sejam ativadas na vida de cada pessoa aqui. E por onde essa mensagem for ouvida, for pregada, que essas famílias, que essas pessoas também sejam ativadas pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Todos aqui? Aleluia. Eu queria aproveitar aqui rapidinho. Eu gostei quando ouvir a igreja cantando a parte daquela música Olho para Ti, e eu queria que você fechasse os seus olhos por um momento, mas cantasse essa parte que diz assim: Te amarei, Senhor meu Pai, te amarei, Senhor meu Rei, te amarei, Senhor meu, eternamente te amarei. Mais uma vez, te amarei. Aleluia, aleluia, Tu és Rei, aleluia, Tu és Rei, aleluia, Tu és Rei, eternamente, isso, aleluia, aleluia. Eternamente, eternamente, Rei, aleluia, eternamente, Rei, aleluia. Canções, elas servem para testificar e expor a realidade da nossa confiança, tanto para nós, como também para todos que possam ouvir. O que Deus ardeu em meu coração para ministrar hoje à noite, é na verdade, faz parte de um conjunto de canções que precisamos, como eu posso dizer, que precisamos colocar para fora. Mas, na verdade, só se coloca para fora o que já está dentro. Então, nessa noite, se você não tem ainda isso, não se preocupe, porque você vai sair encharcado com essa verdade de Deus. Amém? Eu quero já começar lendo o Salmo 121. Abra sua Bíblia no Salmo 121. Antes mesmo de repente já esteja aí o tema, mas eu quero já ir direto para o Salmo 121. Aleluia. Ok, vamos nós. Salmo 121 diz assim: levanto os meus olhos para os montes e me questiono,
De onde me virá o socorro? O meu socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que teus pés vacilem, não pestaneja aquele que te guarda. Certamente não, de maneira alguma cochila nem dorme o guarda de Israel. O Eterno é o teu protetor diuturnamente, ou seja, durante todo o dia, como sombra que te guarda. Ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Ele protegerá a tua vida. Estarás sob a proteção do Senhor ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo sempre. Quem recebe diz amém. Eu quero interagir com você nessa noite. Tem coisas que eu vou liberar aqui e eu preciso que vocês capturem. Amém? Amém? Aleluia. O tema de hoje é levante os seus olhos. Diga a pessoa que está ao seu lado, levante os seus olhos. Olha nos olhos dela e diga assim, levante os seus olhos. Uau! A importância de manter os olhos fixos no destino, no propósito. Os olhos fixos em Jesus. Eu acredito que o que mais precisamos fazer hoje, realmente, é manter os nossos olhos no destino que Deus tem para nós, que Deus tem para você. Os olhos no lugar que é mais além, o lugar que é mais adiante, o lugar que é mais acima, o lugar que te faz prosseguir. Há um lugar de descanso. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Eu preciso levantar os meus olhos. E já de antemão eu quero começar um pouco diferente hoje. Eu já quero liberar algumas palavras proféticas. E quando eu digo palavra profética, a verdadeira palavra profética é quando você extrai da Bíblia, da palavra de Deus, em tons de declarações. A palavra profética, ela precisa ser guardada, ela precisa ser recebida para ser ativada no seu coração. A palavra profética em si mesma, ela não vai fazer nada na sua vida de forma eficaz, de forma efetiva, se você não ativar. Eu posso te dar a chave, a senha da minha conta bancária, que tem muito dinheiro dentro dela. Amém? Obrigado por crer junto comigo, irmão. Ora, eu sou semeador, e Deus dá semente ao que semeia. Eu posso te dar a chave, a senha, mas se você não ativá-la, você apenas vai ter um conhecimento e não vai usufruir disso. O Salmo 121 que a gente leu, tem algumas palavras proféticas dentro delas. A primeira é que Deus guarda os seus pés. E originalmente essa palavra não quer dizer apenas de guardar, de vacilar, já que ele está falando de uma caminhada, tinha lugares que eram escorregadios, mas também Ele cuida do seu ritmo, da sua passada, da sua pegada. Ele guarda o teu caminho, a tua jornada. Existem lugares escorregadios, mas você terá os pés como da corça para andar em lugares altos. É necessário saber andar em lugares altos. Às vezes nós queremos que Deus nos coloque em lugares de destaque, vamos assim dizer, de influência, mas é preciso saber dar os passos certos. A corça é um animal que ela sabe andar no vale e sabe andar nos montes. E Deus te dará pés como o da corça para andar em lugares altos. Mas não apenas isso, ela sabe o momento de correr para as águas do rio. No Salmo 42 diz que a minha alma anseia por ti, ó Deus, assim como a corça suspira pelas águas. E a corça suspira pelas águas não somente para saciar a sua sede, mas também para se revestir da água, porque a água faz com que o seu cheiro não seja percebido pelo predador. Então a corça, quando percebe algo que é um inimigo maior do que ela, sabe o que ela faz? Ela não confia em si mesma, ela corre para as águas. Você quer andar em lugares altos, você tem que aprender a mergulhar no rio de Deus.
Levanta os seus olhos, procura o lugar onde o rio do Senhor está. Mergulha na presença, mergulha na oração, mergulha na adoração, mergulha nessa presença. E o inimigo não vai sentir o seu cheiro. Em Abacuque 3,19, diz que agilidade e precisão para encontrar o lugar da presença do Senhor. O segundo palavra que eu quero que você guarde é que Deus guardará a tua alma. Veja primeiro que eu falei que Ele guardará os teus pés, os teus passos, o teu ritmo. Mas também Ele guardará a tua alma. E quando eu estava escrevendo isso sobre passos, eu lembrei do nosso pastor que sempre está lá. E tem horas que ele tem que dar uma corrida, mas depois tem que cadenciar. Seria melhor essa palavra. Cadenciar. Não é assim, Fábio? Cadenciar. Mas vamos nós. Porque isso aqui é importante, é maravilhoso, mas ainda não é o recheio que Deus tem para nós hoje. Então se prepara. Deus guardará a tua alma. No Salmo 23, declara que Ele é o refrigério da nossa alma. E refrigerar é simplesmente saber a dosagem certa de equilíbrio entre o que está quente e o que está frio. É uma capacidade que Deus dá na sua presença pode estar chovendo canivete, pode estar a pressão que for, mas a sua alma está refrigerada. Toda vez que eu penso nisso, eu vejo aqui no Nordeste, como se diz, o sol ao meio-dia, você está lá na praça, o sol quente, vendendo lá, aquele pessoal lá vendendo algumas coisas, no sol, torrando. Aí de repente para um carro do lado, com o vidro todo preto, todo fechado, o cara de terno, gravata, tudo, e na maior, tranquilo. O que é que você entende? O ambiente dentro daquele carro está totalmente refrigerado. Diga a pessoa que está ao seu lado: o Senhor vai refrigerar a sua alma. Isso significa consolo, alívio. E aí onde vem? Alívio gerado pelo renovo de forças. Eu vou repetir: consolo e alívio gerado pelo renovo de forças. Não é simplesmente receber algo e ficar parado. Há um renovo de forças do Senhor para a sua vida, e esse renovo vai gerar refrigério para a sua alma. Vamos para Isaías capítulo 40, versículo 31, diz que aqueles que confiam no Senhor renovam suas forças, sobem como águia, não é isso? Sim? Voam como águia, mas vejam, eles voam, eles correm, eles andam, eles não ficam parados. O que espera no Senhor, eles estão em atividade. Terceiro ponto, ou terceira palavra profética: o Eterno não fechará os olhos para você. Ele tem um compromisso com Ele mesmo, de fixar os olhos na palavra que foi liberada sobre a sua vida. Ele não se permite dormir, Ele não se permite cochilar. Quem tem bebê, neném no colo, sabe que tem horas na madrugada que mesmo ele no colo, você está aqui, mas e fica um pouquinho meio que arde os olhos, mas dá aquela cochilada, algumas ainda dormem. Salomão teve que enfrentar um BO, porque uma das mães, tinham duas mães, você conhece essa história, e uma dormiu sobre o bebê e acabou ele indo a óbito e teve que resolver essa parada. Mas o nosso Deus, Ele não fecha os olhos para você. Ele acampa ao seu redor, vigilância 24 horas. Quando Ele diz isso aqui, que vai estar com você, Ele se torna vigilante. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, eu acho que sim. Estado de alerta, estado de vigilância. Pergunta a qualquer pessoa ali do 28BC que está ali, guardando a um soldado. Quando meu irmão fez parte lá do exército, um deles ficou de plantão, e no outro dia, depois do outro dia que ele saiu, eu fui perguntar a ele como era passar a noite em estado de alerta. Ele disse: Kelmer,
qualquer barulho você está atento. Até uma folha você consegue quase ouvir os gafanhotos ou as formigas. Você está alerta, vigilante, sob o olhar de uma mãe, vigilante. Quantos estão comigo? Você descansa e ele trabalha. Diga a pessoa que está ao seu lado. Você descansa e Deus trabalha. Porque, amados, aos seus queridos, aos seus amados, Deus dá enquanto dormem. Ainda não se viu um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam, mas salve isso, daqueles que nele esperam. Quarta palavra, ele estará sempre bem perto de você. E a figura que ele usa é sombra. Você não pode fugir da sua sombra. O único lugar onde você não tem sombra é onde não há luz. Só na escuridão. Aí o Salmo 139 diz o seguinte: para onde eu fugirei da tua presença? Ele cola em você. Ele agarra, ele te acompanha para onde você for. Ele está acompanhando o seu movimento. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Mas ele também é o Emanuel, é o Deus que está conosco. Ele te guarda das previsões malignas. Quando a Bíblia fala sobre sol e lua, nesse trajeto é onde as pessoas também confiavam e erguiam altares a deuses que eram referidos ao sol e à lua. Vocês vão entender mais na frente. Mas ter Deus Emanuel, Ele conosco em todo o tempo, significa que nenhuma praga, diga nenhuma praga, diga com força, diga nenhuma praga. Escuta, essa palavra praga, no seu original também quer dizer mentira. Tudo aquilo que é contrário à verdade. Nada disso vai entrar na sua casa. Chega uma notícia, seja ela de enfermidade, seja ela a própria praga, a própria peste, como você quiser chamar. Doença, vírus. Você se levanta nessa palavra profética e ativa essa palavra. Se bater em sua casa, levante-se nessa palavra, nessa verdade, e diga assim: ei, o endereço está errado. Amém? O Todo-Poderoso te guardará de todo mal. Favor e graça estarão em tudo que você fizer. Vou repetir: o Todo-Poderoso te guardará de todo mal. Favor e graça estará em tudo que você fizer. Proteção e prosperidade do Senhor dos Exércitos sobre a sua vida. Ele te guardará não apenas hoje, mas para sempre. Quando Deus olha o teu hoje, Ele vê um para sempre. Só Deus consegue ver isso. Ele consegue, sabe, liberar um pouco dessa visão para nós, pais. Hoje eu olho para minha filha, eu tenho 2 filhas lindas, maravilhosas, vocês já sabem disso. Mas de diferentes estações, mas eu olho para elas hoje e de algum modo eu tento projetar o futuro. Não é um para sempre, mas Deus olha o seu hoje e destina o para sempre. Então Ele guarda você hoje para que você experimente o seu futuro. Esse Salmo 121, que nós lemos que fala sobre levantar os seus olhos, ele é apenas parte de um conjunto de canções que trazem verdades de Deus. Veja, ele é também conhecido como cânticos de peregrinação, ou seja, de alguém que está em movimento. Quantos conhecem aquela música Amazing Grace? Ou Maravilhosa Graça? Maravilhosa graça que perdido me encontrou,
Estando cego pude ver, Cristo me resgatou. Quando sua graça me tocou, do medo me livrou. Quão preciosa é para mim a graça do Senhor. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Essas letras, essa canção não veio voando. Alguém teve que viver isso. Eu estou querendo levar vocês a um ponto. Essa canção foi o registro que aconteceu com uma pessoa, mas que de algum modo pode abençoar a estação que você esteja vivendo. Foi a canção de peregrinação de uma pessoa, a trajetória de uma pessoa, mas está abençoando a sua vida hoje. O homem que escreveu isso, John Newton, aos 39 anos teve uma experiência com Jesus. Faleceu no dia 21 de dezembro de 1807, aos 82 anos. E na sua lápide, aquele negócio que escreve lá, aquela pedra lá do seu túmulo, estava escrito assim: John Clark Newton, uma vez um infiel e libertino, um mercador de escravo na África, foi pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, preservado, restaurado, perdoado e nomeado para pregar a fé que ele tinha se esforçado muito para destruir. Hoje nós cantamos e absolvemos a verdade que aconteceu com uma pessoa, mas de algum modo você toma para si e diz: maravilhosa graça que... Consegue entender? E você grita: liberta eu fui de uma prisão. Mas não foi você o mercador de escravos. Mas de alguma forma você faz parte dessa trajetória. Conseguiu se encontrar. Consegue entender? Há uma outra música, e eu tenho que puxar a brasa para a minha sardinha. It is well with my soul. Treinei muito para falar isso. Traduzindo literalmente, tudo está bem com a minha alma. Ou está tudo ok, tudo vai bem. Mas a história revela que o autor dessa música, Horatio Spafford, e a melodia de Philip Bliss. Eu fiz questão de trazer isso, porque o Horatio foi quem passou e fez a letra. Mas 3 anos depois, esse músico, Philip Bliss, foi quem deu a entonação, colocou os acordes. E ele era nada mais, nada menos, tanto um quanto o outro, se encontraram com um grande evangelista da época, D.L. Moody. Mas o que acontece? Olha a trajetória desse homem. Horatio e Anna Spafford viviam em Chicago desde 1856, onde mantinham bem-sucedido ofício de advogado e investidor imobiliário. Mas perderam tudo no incêndio, histórico incêndio que aconteceu na cidade de Chicago, em 1871. E passaram os 2 anos seguintes trabalhando muito para tentar se recuperar. Exaustos, decidiram viajar de férias. Não foi para Maragogi, não, mas foi para a Europa. A esposa e as 4 filhas embarcaram antes de Horatio, porque ele ainda precisava finalizar um negócio. Só que o navio sofreu um acidente e afundou, levando consigo 230 passageiros, incluindo as 4 filhas do casal. Ana sobreviveu e telegrafou. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Telegrafou. Apenas a mensagem: salva sozinha. Ele entendeu que o único sobrevivente da sua família tinha sido ela. Suas 4 filhas tinham se perdido, tinham morrido no naufrágio. Logo após, fechou o negócio. Quando Spafford viajou para encontrar sua esposa, ele se inspirou para escrever a letra dessa música, enquanto o navio passava próximo ao local onde suas filhas morreram. Ele resolveu transformar a atmosfera de sofrimento, de dor, o momento de maior dor que ele estava vivendo naquela peregrinação, na trajetória dele, ele resolveu escrever. Quando a paz vem como um rio,
se coloca em meio caminho. Quando as tristezas vêm como o mar agitado rolarem, qualquer seja a minha sorte, você, Deus, me ensinou a dizer: está tudo bem. Está tudo bem com a minha alma. Ele traz a trajetória dele e coloca uma canção que hoje eu e você e o mundo cantam. Aqui no português do Brasil é: sou feliz com Jesus, ou alguns dizem: tenho paz em meu ser. Mas nenhum perdeu, nem eu nem você. Passamos pelo que esse homem passou. Mas de algum modo, a chave, o código de transformar aquele ambiente, aquela dor, aquele sofrimento, em algo que dissesse para a sua alma: está tudo bem, Ele está comigo. Compreender o cenário, o ambiente e contexto em que essas palavras se tornaram verdades e eram reais para aquelas que viveu, pode nos ajudar a capturar a essência de cada livro da Bíblia. Pode nos ajudar a capturar a essência do espírito em que elas foram inspiradas. Elas podem até ganhar novas revelações, mas nunca pode ser menor do que isso. Você pode até não conhecer a bondade de Deus, mas você nunca pode dizer que ela é pouca, porque ela é exagerada. Nós não temos ideia da bondade de Deus, nós não temos. Mas você nunca vai dizer que é menos do que aquilo que você experimentou dele. Terá novas revelações. Maravilhosa graça cantada pode ser uma estação para mim, não para você. Eu recebo uma revelação, você não, naquele momento. Mas para você, tudo vai bem com a sua alma, pode ter uma outra estação. O que eu quero dizer, você pode ter novas revelações, mas nunca será menor do que aquelas pessoas viveram. Estou conseguindo entender? Você nunca conseguirá reduzir a experiência de alguém que alguém teve com a bondade de Deus. Não reduza o padrão da Bíblia às suas experiências, mas leve as suas experiências ao padrão da Bíblia. Assim também com a canção 121. Essa canção 121, ela não fez parte daquele momento, simplesmente. Alguns teólogos e historiadores dizem que é um conjunto de pessoas que fizeram aquilo. Mas muitos apoiam que foi o salmista Davi, que completou, ou quem fez a maior parte dos versículos desse salmo. E esse salmo foi construído no período em que ele vivia fugindo e vivia nas suas estações de crescimento. Mas foi incorporado numa trajetória, é isso que eu quero pegar a você. Nós podemos ler o Salmo 121 e orar, mas eu gostaria de encorajar vocês, de abrir um pouco as cortinas da nossa mente, sabe? Dar uma nova sinapse no cérebro, criar umas novas ligações e que a gente começasse a pensar, como esse povo cantava isso? Por que eles cantam do jeito que cantam? O que está acontecendo? Por que eles fazem o que fazem do jeito que fazem? Diga a pessoa que está ao seu lado, o Salmo 121 é uma viagem. Ai, ai. E como eu falei, é um contexto de peregrinação, e isso me faz lembrar muito Hebreus 12. Por isso que quando você vai ver os cânticos de peregrinação, é um conjunto, você pode marcar na sua Bíblia aí, do Salmo 120 ao Salmo 134. Veja, se o Salmo 121 faz parte de um conjunto de peregrinação, significa que ele era cantado para as pessoas que tinham a ideia, que tinham um destino, que precisavam sair e chegar a algum lugar.
Hebreus 12 diz: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que todo impede nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Muitas coisas que estão descritas do Salmo 120 ao 134, você vai ver relevância, vai ver pontos, semelhanças no livro de Números, no livro de Deuteronômio. Porque todo peregrino se identifica. Todo peregrino tem uma história em comum, pode ter as personagens diferentes, mas o preâmbulo, a história, sabe, tem algumas coisas a ver. É como se de repente pegasse Hebreus, pegasse o pessoal do Deuteronômio, pegasse o pessoal que da época de Jesus, ainda hoje, e ainda nós, que estamos rumo a Jerusalém, a Jerusalém de Deus. É isso que eu quero ver com vocês. Salmo 120 ao Salmo 134 é um conjunto de canções que trazem princípios e valores que devem ser preservados, lembrados, repassados e que não podem ser perdidos no caminho. Você nunca mais vai olhar esse salmo da mesma forma. Como se constrói uma jornada? Diga, passo a passo. Jornada só faz sentido passo a passo. Ninguém faz parado. Ativar as palavras proféticas que nós falamos agora no início do Salmo 121. Para isso nós precisamos aprender a passar por estações. Você pode até acelerar os passos, aumentar a velocidade, porém, não aceitem pular etapas. Como é que se aprende a caminhar? Diga, caminhando. Parece tão óbvio, mas a gente falta isso. Eu quero dizer a vocês que tudo isso que nós lemos, lembra o que eu li agora, os 7 pontos, que Deus guardará a tua entrada e tua saída, de que que o sol não te molestará, de que Ele é o guarda e a tua proteção, a sombra, tudo isso só será mais efetivo na sua vida, se você entender que você está numa jornada. Estão comigo? Vamos lá. Os princípios são ativados durante o processo. Imagina agora uma família, vamos viajar comigo, certo? Uma família que está saindo do deserto de Parã, ou dos desertos daquele Oriente Médio, e estão indo para Jerusalém, porque a casa de Deus é o destino de cada família do povo de Deus. A presença está nos átrios, é tanto que o Salmo 128, 130, não me lembro agora, que diz: Senhor, eu encontrei os teus altares, até o pardal encontrou casa, mas eu encontrei os teus altares, Senhor. O Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, os nossos pés estão em tuas portas, ó Jerusalém. Isso me traz um alívio, isso me traz um brado que diz assim: valeu a pena. Às vezes nós não vivenciamos a aventura da fé, porque não conhecemos, não temos em nossa mente que estamos numa jornada. Diga a pessoa que está ao seu lado: desperte, você é peregrino. Veja só, pense comigo. A porta de saída é o Salmo 120, e a porta de chegada é o Salmo 134. Eu não vou dar um estudo aqui sobre isso, não é essa a minha intenção. Mas a gente pode perceber, é como se do ponto inicial ao ponto final, os salmistas, eles vão cantando durante a sua jornada. Então veja só, gente, pensa comigo. Assim como aquela pessoa que teve a experiência do Amazing Grace, da maravilhosa graça, e de que tudo vai bem com a alma, transferiram suas experiências, aquilo que eles conseguiram capturar de Deus, da característica de Deus, para uma canção. O que é que esses caras estão fazendo aqui na Bíblia? Eles estão liberando essências de quem Deus é, para poder suportar a jornada, para poder chegar no destino final.
Então, nessa jornada nós temos alguns princípios. A importância da família, de um lar que ama o Senhor. Salmo 128, está dentro do Salmo 120 a 134. Consolo e restauração, Salmo 126. Justiça do Senhor, Salmo 120. Perdão e esperança, Salmo 130. O poder e alegria da comunhão, no Salmo 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce. Já está quase no fim, é o penúltimo capítulo antes de chegar de Jerusalém. Então todo mundo já está de saco cheio um do outro. Todo mundo, já ouvi você. Aí o cara diz lá, começa a dizer: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí o que é que faz? Alinha, reajusta padrões. Já não é mais o que eu quero, nem o que você quer. É o que o destino, entenda, é o que o propósito nos diz para fazer. Amém? Uau! Uma jornada que reuniu experiências e histórias de vida daqueles que enfrentaram a caminhada do deserto até o oásis da casa de Deus. Um caminho de picos e vales, de montes e planícies. Essa é a trajetória de um cristão. Se você perceber a história do povo de Deus na Bíblia, sempre vai estar enfrentando coisas nos montes ou nos vales. Estão comigo? Não podemos controlar sempre os acontecimentos externos, mas podemos controlar nossos picos e vales pessoais com o que acreditamos e com o que fazemos. A trajetória já está pronta. O ponto inicial e o ponto de chegada já existem. O que vai definir se vamos chegar lá é o que acreditamos e o que fazemos com aquilo que acreditamos. Estão conseguindo entender? A trajetória nos ensina a ativar as palavras proféticas do Salmo 121. Agora vamos lá. Qual o comportamento de um peregrino? Primeiro, seja sábio. Aprenda com a experiência de outros. Aprenda com a experiência daqueles que já estão na trajetória da fé. Aprenda com a história daqueles que sabem ser generoso. Aprenda a trajetória daqueles que sabem perdoar. Daqueles que sabem acessar a presença. Todos estão conseguindo entender, queridos? Mas para isso, você fazer isso, você tem que ter o destino, a casa de Deus, ou seja, a presença de Deus, como sua ligação, como a sua pegada. Segundo ponto, segundo comportamento de um peregrino, destino. O destino nada mais é igual ao lugar que preciso chegar. Mas saiba de uma coisa, põe isso na sua cabeça. O destino sempre será um lugar mais alto e maior do que o nível de onde você está. Por isso que a palavra de Deus diz, de glória em glória. Eu sei para onde vou para Jerusalém. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. O destino que fez o Salmo 121 existir foi Jerusalém, que era o lugar, o centro onde Deus habitava. Estão entendendo comigo? Amém? Pronto. Um outro ponto que precisamos entender agora, amados, para ativar a palavra profética que sai desse lugar, que sai da palavra de Deus, é ter uma mentalidade de alguém que está indo para Jerusalém. Deixa eu mudar isso. Parece uma coisa meio... Alguns estão me olhando assim, não estou entendendo. Então vamos entender mais um pouquinho. Imagine que você diz assim para o seu filho, 6:30 da manhã, tem que ir para a escola. Alguns não têm a mentalidade de que está indo para a escola. Vamos para a igreja. Alguns vêm, mas não estão com a mentalidade de quem vem para a igreja, não. Como estou conseguindo captar? E o que é a mentalidade? É um conjunto de pensamentos, ações, atitudes,
palavras e declarações que sejam alinhados com o seu destino, com a sua identidade. O pastor acabou de dizer que fez uma viagem. Imagina que agora ele foi para um lugar de praia. Aí ele põe na mala casacos, pullovers, luvas, o par de esqui que ele tem em casa. Vocês sabiam que ele tem? Só brincadeira, é só que ele está treinando lá, que diz que quando for para os Estados Unidos de novo, ele quer aproveitar a neve. Olha o que acontece. O que é que vocês percebem? Uma incoerência. Eu estou levando na minha bagagem algo que está incoerente com o meu destino. O que vai fazer você definir o que fica ou não na sua vida, na sua bagagem, que você entra ou não, é o seu destino, é o seu propósito. Para onde você está indo? Você precisa deixar isso claro. O que é que eu quero? O que é que essa palavra que o pastor está dizendo tem a ver com a minha vida? Então, o que tiver que acabar, se acaba. Levante os seus olhos. Essa mentalidade vai deixar você preparado para enfrentar e vencer qualquer obstáculo físico, emocional e espiritual. Em Jeremias 51:50, há um apelo, é a última palavra profética de Jeremias. Ele diz: por favor, suba Jerusalém, a sua mente. Sabe onde ele estava? Em Babilônia, preso. Mas assim, não se tornem cativos desse sistema. Suba Jerusalém ao seu coração, ao seu modo de pensar. Seja isso que governe as suas atitudes. Jesus chegou a dizer: eles estão no mundo, Pai, mas não fazem parte desse mundo. A mentalidade deles é diferente. Estão comigo? Lucas 9:51 diz, esse é pancada, gente. Lucas 9:51 diz que Jesus, vendo que já estava chegando a hora dele partir, que isso? Ele curou, pregou, foi um negócio tal, mas de repente, puf, dentro dele, sobe a nota: chegou a hora, está chegando a hora. Eu não vou abrir para não perder, para eu ganhar o tempo. Mas diz que ele, olhando tudo, subiu uma nota no espírito dele: está na hora de cumprir o meu propósito. Aí a Bíblia diz que o semblante dele era de quem estava determinado para ir a Jerusalém. Como está o teu semblante? É de alguém que está entendendo esse tempo? Ou está vivendo estacionada? 4, geografia. É necessário entender o cenário que está ao seu redor. Ser cristão é ser um ser inteligente. Ele consegue analisar o que está ao seu redor. Ele é quase um Borne da vida. Sabe a identidade Borne? Ele senta, mas sabe o que está o lugar. Ele percebe onde pode agir, onde Deus vai agir, onde não, o que está na venda, ele cabe, não. Conhecimento do relevo, do tempo, do clima, montes, vales, trajetos. Por vezes, os peregrinos de coração serão transformadores de ambiente, de atmosferas, montes que destinam ao vale, e vales que se tornam um vale de bênção. Que é isso, meu Deus? Para aqueles que são peregrinos de coração, o monte não é um lugar difícil de acessar. Não, ele vê o orvalho que desce do monte. Vale a pena. Quando está passando na sua peregrinação pela trajetória do vale, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Ele transforma o que era para ser um cenário de maldição em bênção. É tanto que esse vale, até hoje também é conhecido como vale de Baca, Berrecá, cada nome. Mas todos querem dizer isso. Ele não tem uma definição, ele segue os dois extremos: consolo e choro. Consolo e choro, porque depende da estação. Depende de quem está passando por aquela trajetória. Depende do que está nos lábios daquela pessoa que está atravessando, gente. Oh, Deus! Salmo 84, eu preciso ir com vocês lá. Salmo 84, versículos 5 a 7. Vocês vão entender melhor isso.
Salmo 84, versículo 5 a 7, ele diz: felizes os que em ti encontram sua força, e todos aqueles que são peregrinos de coração, ao atravessarem o vale de lágrimas de Baca, convertem-no, transformam-o no lugar de fontes, de bênção, como a boa chuva de outono, que ainda o cobre de bênçãos, caminhando com vigor, sempre crescente, apresentam-se perante Deus em Sião. Outono, você sabe o que é isso? Outono é quando não há frutos, as folhas estão secas e caindo. Galhos secos de uma árvore qualquer. Mas estão plantadas junto a ribeiros de águas. Estou conseguindo entender, amados? É por isso que algum olha assim, parece que está na mesma trajetória, está no mesmo percurso, está um GPS lá, o localizador está passando pelo VAC, mas ele está transformando em bênção. É sério isso? É. O poder de alcance de uma flecha não está simplesmente no seu perfil, mas também na tensão que é dada no arco. Tem gente que quer alcançar mais longe, mas só quer uma pequena tensão, uma pequena pressão. O peso da pressão que está sobre você está dizendo para você onde você vai chegar. Acho que você não entendeu isso. Deixa eu colocar de outra forma. O inimigo que você está enfrentando, a dificuldade que você está enfrentando, está dizendo a você a capacidade que você tem onde chegar. Porque Deus não nos dá prova além daquilo que nós não possamos passar, queridos. Ele olha para vocês assim: eu confio na palavra que eu liberei sobre a sua vida. Isso que está passando você pode vencer, meu filho. Levante os seus olhos. O que promoveu Davi a rei, você já sabe o que foi. E um diálogo interno. É preciso que você tenha um diálogo interno saudável. Teve um dia que a pastora Sandra ministrando aqui, ela deu uma pincelada da loucura dela. Todo mundo tem um quê de louco. Todo mundo tem sua loucura. Por que eu digo isso? Porque ela disse que às vezes fica falando só. Mas veja, o livro de Salmos, o que seria, se não um conjunto de diálogos internos? De pessoas que sabem se colocar diante de Deus e dizer: porque está abatido a minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Creia no Senhor seu Deus. Ei, aquieta o seu coração, Ele é Deus. Ele prometeu, falando Ele não cumprirá. Precisamos de um diálogo, um exame constante de como estão nossas convicções e confiança em Deus com relação ao que estamos passando no dia a dia, cada situação diária. Você necessita avaliar você mesmo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Avalie como está a sua convicção. Se precisa de ajuste, se precisa de fortalecimento, a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Alimente-se disso. Diminua o seu tempo de Netflix. Diminua o seu tempo de novela. Diminua o seu tempo de qualquer outra coisa. Porque o que vai fazer você diminuir isso, recalcular o seu tempo, é o tipo de destino que você quer. Qual o propósito está seguindo? A mulher de Ló escolheu. Os anjos deram uma trajetória de escape. Mas ela estava tão envolvida. E acabou semelhante a isso. Porque, deixa quieto. O diálogo interno é a capacidade de conseguir se expressar diante de alguém que tem as respostas. Sabe o que é que diz o Salmo 27:4? Diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor, e sempre a buscarei, que eu possa estar diante dele, dos seus átrios, para contemplar a sua beleza
e fazer perguntas. Uma coisa que eu digo às minhas filhas: não tenha medo de me perguntar. Esse lugar aqui é o lugar mais seguro que você pode ser vulnerável. É o lugar onde você pode capturar o que eu vivi e andar mais rápido. Você não vai pular etapas, minha filha, mas você pode ser mais rápida. Cada gabinete que você tiver com aconselhamento pastoral, saiba que pode ser um trampolim para algo novo. Assim como eu tenho segurança de estar na minha casa e conversar e fazer perguntas, eu tenho a segurança de estar com minha liderança. Tem alguma coisa que eu preciso? Olha, eu estava vendo isso, estava pensando isso, essa palavra está ardendo no meu coração. É isso, confirma, tal. Não, não é bem assim, olha, eu acho que você vai esperar tal tudo. Estou conseguindo entender, amados? O Salmo 121 diz: levanta os seus olhos. Levanta os meus olhos para os montes. E eu me pergunto, de onde me virá o socorro? Sabe o que é isso aqui? Uma pergunta, mas é conhecido como uma pergunta retórica. E sabe o que é uma pergunta retórica? Pergunta retórica é aquilo que você pergunta, mas já sabe a resposta. Você só quer provocar uma reflexão. É como se o pastor... Já viu quando o pastor está aqui? Estou pegando muito no pé dele hoje. Ele pegou no meu pé ali, mas vamos nós. É quando você diz assim, é como se ele perguntasse para si mesmo: existe uma mulher mais bonita do que a minha esposa? Veja só, é uma pergunta que para ele já sabe a resposta. Ele apenas quer provocar uma reflexão nos seus ouvintes e às vezes a si mesmo. Escute, é por isso que eu digo, eu não tenho problema algum, e eu digo isso para minha esposa direto. Olha, não pense que de repente não tenha problema nenhum de ver alguém mais bonito que você. Como assim? Poxa, a Bíblia me deu um escape, irmão. Você não tem ideia. Nesse nosso convívio de algumas amigas que a gente estava conversando, aí eu escapulia, digo assim: poxa, como ela é bonita. Aí eu: mas não se preocupe, meu amor, porque todas as mulheres podem ser formosas, mas você excede a todas. A Bíblia tem cada saída, irmão. Feliz aquele que tem no lugar de perguntas o seu arsenal de respostas. Construa um lugar em Deus em que você não tenha medo de perguntar e você terá as respostas. Felizes que tem um lugar de perguntas e nesse lugar tem as respostas. As minhas perguntas, eu gostaria que você desse um brado nisso, nem que seja profético, nem que seja que você esteja querendo isso. Diga assim: as minhas perguntas têm um lugar de resposta. E este lugar é o Senhor. Senhor, porque me falta às vezes o descanso. Não tenha problema, amados, de colocar o seu ponto frágil naquele que fortalece a sua vida. Não tenha problema de chorar diante daquele que é o teu consolo. Tenha um lugar de perguntas, um lugar onde você pode ser vulnerável e seguro. Levante seus olhos. De onde virá o socorro? Virá daquele que criou os céus e terra. Escute, é a pessoa que pode transitar nas duas atmosferas. Ele transita no céu, transita na terra, por onde for. Ele não tem problema de escolher, tudo é dele. Onde ele chega, tudo acaba sendo ele. Salmo 139 diz isso: Senhor, se eu for para o céu acaba sendo, Senhor, o senhor chegou, está podendo. Acabou. Aí Jesus diz: Senhor, Pai, abre os olhos deles. Faz com que eles me conheçam de forma que eles estejam em mim, assim como eu estou em ti. Ele é o Criador dos céus e da terra. Sabe o que ele está dizendo isso?
Ele está dizendo o seguinte, ele está invocando, ele está relembrando o poder do Gênesis. E se for necessário, eu faço tudo de novo. Para manter você na rota. Vocês entenderam isso? De onde vem? Escuta, ó. Ele pergunta, de onde vem o meu socorro? E qual a resposta? O Senhor. Veja, o lugar da pergunta é o lugar da resposta. Na pergunta eu encontro a resposta. Assim como no Gênesis, do caos saiu a luz. Ok. Vou terminar da seguinte forma. Em Isaías 65, 24, diz: antes que clamem, eu responderei. Eu conheço a tua pergunta, mesmo antes que você faça. Eu só estou querendo o momento para lhe dar a resposta. Quantos conseguem entender isso? Jeremias 33, 3 diz: clama a mim e te darei respostas. Levante os seus olhos. Hoje, antes de terminar essa ministração, eu estava vindo para casa, estava me arrumando para vir para a igreja. E quando eu estou lá no quarto me arrumando, tem alguns livros, e eu passo o olho e sou atraído para um. E eu achei, vou lá pegar, tudo bem, está tudo bem. Quando eu pego, que parece coincidência, eu abro num livro, numa página, a página que eu abro, está escrito uma visão e o Salmo 121. Eu digo, não, peraí, está de onda. Mas aí o que eu fiz, pode ser apenas coincidência. Li, achei top, achei massa. Aí quando eu estou terminando me arrumar, assim, arranje um tempo na ministração, porque você precisa dizer que a mesma história que aconteceu, esse mesmo testemunho que aconteceu nesse livro, pode acontecer com alguém que vai ouvir isso. Eu não sei quem é, então permita-me, amém? Preciso obedecer isso. A porta trancada e a liberação de uma chave. O livro que eu peguei foi de Chaves para a Economia do Céu, de Charles Bowles. A visão mudou novamente, e na terceira cena eu observava um anjo de pele morena entrar no interior de uma cidade que parecia ser Los Angeles. Uma das chaves celestiais estava voando diante dele. O anjo parecia estar seguindo a chave cuja função era destravar finanças para a mídia, de acordo com os propósitos de Deus. Enquanto a chave voava, eu esperava vê-la abrindo portas, mas em vez disso ela voou para a mão de um homem. O anjo também parecia surpreso, porque quase o atropelou. O homem estava com as mãos erguidas, escute isso, estava em movimento, com as mãos erguidas, no lugar de perguntas, no lugar de espera, aguardando receber do Senhor. O mesmo, havendo várias portas abertas diante dele, já existia várias portas abertas diante dele. Deixa eu resumir a visão. Várias portas diante dele, mas ele continuava aqui, porque tinha uma que estava, não era nem fechada, não era apenas fechada, era trancada. Mas ele não sentia a direção de ir. Ele esperou a chave para aquela porta, porque outras pessoas já tinham passado por aquelas portas que tinham sido abertas, mas ele queria aquela. Enquanto clamava ao Senhor mais uma vez, a chave caiu em suas mãos. De repente ele soube que aquele era o momento. Pulou da cadeira e com o ímpeto do seu desejo de ter a resposta de Deus, arrebentou aquela porta que estava trancada. E qual foi o resultado? Suas ações inspiraram o anjo que estava ao meu lado. O próprio anjo começou a louvar a Deus quando viu outro vaso escolhido, usando o que havia sido dado por Deus e utilizando de forma plena. Sabe o que aconteceu com esse homem? Esse homem entraria num período divino de unção em que tudo que colocasse as mãos seria transformado em ouro radiante, o mesmo que não me permitiram ver na visão anterior.
Eu sabia que aquele homem representava muitos que não se haviam comprometido com projetos fáceis. É esse o ponto. Que dariam resultados rápidos. Esse homem havia pagado o preço. Ele esperou. Qual o preço? Ele esperou todos os dias em Deus, aguardando a manifestação das chaves para as promessas divinas, desenvolvendo uma intimidade mais profunda com Deus. O homem levantou as suas mãos como fez Davi. Eu ouço as minhas súplicas, Senhor, porque eu ergo as minhas mãos para o teu lugar santíssimo. Deus está à procura de pessoas que dependam dEle e que não estão esperando que outras pessoas abram a porta. Que depositam a sua esperança nele. E aí ele traz o Salmo 121. Eu fiquei, bom, pode ser para você. Você ouviu essa ministração até agora, para dizer que o tempo de você arrebentar com essa porta que está trancada, está chegando. Apenas permaneça. As finanças virão de maneira extraordinária. Talvez você tenha experimentado segurar nas mãos daqueles que te livrou da morte, mas por algum motivo se desviou. Levante os seus olhos. Diga comigo, levante os seus olhos. Lembre-se que na casa do Pai há um lugar na mesa para você. Um anel que cabe em seus dedos, uma veste da grife, sou filho do Pai. Uma festa cheia de alegria e dança, ao som da música. O DJ está tocando a canção. O filho está de volta ao lar. Ele voltou. Meu filho, ele voltou. A casa está completa. Talvez, nessa trajetória de peregrinação, você seja um que tem uma promessa de Deus específica para a sua vida. E eu termino com isso. Que faz de você um transformador de geração. Escute. Você tem uma promessa específica de Deus para ser um transformador de geração, que te promove a sair da infertilidade, de um modo de vida improdutivo, que te encoraja a sair da mesmice, do tédio, da mediocridade. Para quê? Para gerar sorrisos, para ser chamado de amigo de Deus, ao ponto de colocar em pauta o destino de famílias, cidades e nações por meio da oração. Levante os seus olhos, arranque a imagem dos telhados, das tendas, que te impede de ajustar a visão. Mova-se, se posicione para ver as estrelas, faça da mais escura noite o cenário para contemplar e contar as maravilhas do Senhor. Mesmo na escura noite, eu posso te ver, meu Pai. Talvez você seja você, passando por alguma trajetória. Não importa qual trajetória que você esteja passando. Levante os seus olhos e veja a provisão de Deus na sua vida. Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu oro para que a Tua palavra faça com que os olhos de cada um aqui se erga para Ti. Assim como Esther, ao entrar na sala real, não teve medo de olhar para o rei e receber poder para definir o destino da nação. Assim como a Tua palavra diz que o Senhor abençoa com a Tua presença, que resplandeça sobre Ti o rosto. Seja assim na vida de cada um aqui. Senhor, eu oro para que a consciência de destino, a mentalidade de peregrino, Senhor, a consciência de que estamos numa trajetória, e de que canções serão formadas, e de que vales podem ser transformados em vales de bênção. Eu oro para que cada um dos meus irmãos aqui, assim como eu, possa dizer como salmista: levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu já sei a resposta. O meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele me guiará em todo tempo, desde hoje para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.